Irmãos, nós estamos chegando hoje à nossa terceira e penúltima mensagem da série Votos. E se você está aqui, você é casado, então você deve estar muito feliz, porque essa série foi desenhada para empoderar o seu casamento, para realmente fortalecer a relação de vocês, para fazer do seu casamento um casamento melhor. Você pode dizer amém? E se você está solteiro, eu quero te dizer que essa série está profetizando sobre a tua vida, que em breve ele vem montado num cavalo branco, e não é a volta de Jesus, é ele mesmo, é ela. E você que está aí à borda de se preparar para o casamento, você está tendo a chance de ter o privilégio de saber antes e poder, se precaver para essa jornada, se preparar para que essa jornada seja uma jornada de sucesso e de alegria. O nosso primeiro voto, nós falamos a respeito de prioridade. Nós declaramos que o nosso cônjuge, depois de Deus, era a primeira e mais importante pessoa na nossa vida. Na semana passada, nós falamos a respeito do voto de perseverar, de você correr atrás do seu cônjuge, de você não desistir de fazer aquelas coisas que você fazia quando ainda era namorado, que você se empenhou para conseguir a atenção, o amor, o afeto dessa mulher maravilhosa que Deus colocou ao seu lado, ou desse homem poderoso e querido que Deus separou para estar também com você, mulher de Deus. E hoje nós vamos falar do nosso terceiro voto, o voto do pertencimento. E eu não lembro a última vez que a gente ficou em um só versículo tanto tempo. Já fazem 3 semanas que nós estamos estudando aqui um versículo apenas. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eventualmente acontece comigo de estar lendo a Bíblia e estacionar num versículo. Porque Deus tem tanta coisa para fazer e falar. A palavra de Deus, ela é tão rica, que às vezes um versículo tem muita coisa poderosa para ensinar. E nós vamos hoje ler de novo Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25. Vou pedir que já projetem aqui para mim Gênesis 22, 24 e 25. E eu quero te convidar a ler comigo esse versículo. Vamos juntos? Podemos? 1, 2, 3 e... Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Nós estamos enfatizando 4 palavras nesse versículo. Primeiro, a palavra deixará. Depois, a palavra se unirá. Depois, a palavra se tornará. E, finalmente, viviam. Essas são as 4 ênfases que nós estamos marcando nesse versículo. E nós encontramos aqui 4 afirmações fundamentais para a vida conjugal e familiar bem sucedida. Então, por isso, na primeira semana nós falamos de deixar pai e mãe, para fazer do seu relacionamento conjugal a prioridade na tua vida. A gente falou aqui que quando nós estamos na casa dos nossos pais, estamos crescendo, esse é um dos relacionamentos, ou é o relacionamento principal, prioritário, mas quando nós nos casamos, os nossos pais entram numa nova prioridade, porque o nosso cônjuge se torna a pessoa mais importante depois de Deus para a nossa vida. Semana passada nós falamos a respeito de nos unir, falamos a respeito dessa perseguição santa, da gente nunca se descolar um do outro, da gente correr atrás um do outro, fazendo coisas que nos unam e que nos mantenham como aquele casal desde o início. E hoje nós vamos falar sobre se tornar. E o voto que nós vamos fazer hoje é o voto do pertencimento. E por que nós estamos falando que essas 4 afirmações são votos? Porque você deve lembrar que no dia do seu casamento, você fez votos. O pastor, o oficiante, a pessoa que conduziu o teu casamento, te levou você a pronunciar votos para o seu cônjuge. Eu me lembro que no meu casamento, nós convidamos um pastor amigo,
E eu estava acostumado com os votos, eu fui a muitos casamentos, eu estava acostumado com os votos que se faziam na minha igreja. Mas aquele pastor que fez o nosso casamento, depois de que ele fez assim, prometo, né, te amar, ser fiel, na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza, ele acrescentou um negócio, ele virou e falou assim, e para isso, eu empenho a minha honra. Uau! Para mim aquilo foi assim, Senhor, eu empenhei tudo que eu tenho, porque tudo que um homem tem é a sua honra. Eu não prometi casa, não prometi riqueza, não prometi nada. Eu prometi que eu empenhava a minha honra para aqueles votos. E nós estamos dizendo que isso são votos, porque nós cremos que esses princípios que estão dentro da palavra de Deus, eles deveriam ser aplicados no casamento com o mesmo empenho, com o mesmo desejo, com o mesmo coração. Hoje nós estamos falando do voto do pertencimento. A Bíblia diz, e eles se tornarão uma só carne. Diga comigo, eles se tornarão uma só carne. E o voto é o seguinte, é que nós vamos prometer através disso para o nosso cônjuge. Por favor, ponha o voto, querido. O voto é, prometo que o nosso casamento sempre será sobre nós e nunca sobre mim. Quantos estão prontos? Não olhe para sua esposa nem para o seu esposo agora. Só olhe para a tela. Repita comigo. Prometo que o nosso casamento sempre será sobre nós e nunca sobre mim. Quando eu era pastor de jovens, eu aconselhava muitos casais antes do casamento. Eu me lembro que nós tínhamos 8 encontros. E eu estava aconselhando um casal e nós chegamos então na aula das finanças. E eu perguntei para eles como vai ser, como que vocês vão manejar a finança de vocês. Eles falaram, não pastor, ela tem um bom emprego. E ela vai cuidar das finanças dela. Eu também tenho um bom emprego, eu vou cuidar das minhas finanças. E nós vamos fazer o seguinte, quando tiver uma despesa, nós vamos rachar a despesa. Eu falei, já começaram divorciados. E eles me olharam, porque eu falei, olha, se um casal começa com contas separadas, eles não entenderam ainda o que é o casamento. Porque na verdade, a partir do momento que nós nos casamos, nós não temos mais o que é meu, nem o que é dela, tudo é nosso. Isso quer dizer que muitas vezes o casal não quer misturar finanças porque eles não querem ter que debater sobre esse assunto. Mas muitas vezes debater sobre esse assunto é a liga que vai juntá-los. Todo casal tem o pão duro e tem o gastador. Sim ou não? Todo casal. Em casa, o pão duro sou eu. E o gastador é a minha esposa. Vocês acreditam que um dia eu virei para ela, amor, você está gastando muito dinheiro? Ela virou, eu não gasto dinheiro. Eu falei, como você não gasta dinheiro? Ela falou, só uso o cartão. Ela está falando que hoje era o aniversário dela, mas foi ontem. Então nós precisamos fazer ajustes. A gente precisou, por exemplo, chegou um momento que a minha esposa virou para mim e falou assim, você não vai no supermercado comigo. Irmãos, eu dei glória a Deus. Aleluia, porque supermercado é um negócio muito chato. Mas era muito mais chato ir comigo, porque ela botava o negócio no carrinho e eu tirava. Isso aqui não precisa. Ela botava outro negócio, eu tirava. Porque é o pão duro. Mas então agora eu deixei ela ir sozinha. Ela não gasta dinheiro mesmo, só usa cartão. Então ela vai sozinha. Mas isso exigiu ajuste. A gente fazia a nossa planilha, a gente ter acordo. Olha, eu vou comprar isso. A gente nunca compra nada sem o consentimento do outro, sem o acordo do outro. E é disso que nós estamos falando. O casamento, meus irmãos, quando a Bíblia fala que dessa união, ela não está falando apenas, às vezes a gente pensa que está se falando quando diz que os dois se tornarão uma só carne, está falando sobre a vida sexual, não está falando apenas da vida sexual. Nós vamos nos tornar um em tudo. Quantos aqui conhecem casais
que de tanto tempo que eles vivem juntos, eles começaram a ficar parecidos. Até fisicamente. Às vezes você olha o casal, parece que são irmãos. De vez em quando olha, eu não sei o que aconteceu. Quando eu me casei com a minha esposa, o bravo lá em casa era eu. Mas com o passar do tempo, com o passar do tempo, a coisa foi mudando. Tem dia lá em casa que a minha filha fala assim: sai que esse corpo não é teu. Porque eu estou parecendo uma dama. Tão legal, tão bonzinho. Mais ou menos. Mais para menos ou mais para mais. E às vezes eu falo com a minha esposa, falei: meu Deus, o que é isso que você está fazendo? Ela falou: eu te aguentei até agora você me aguenta. 35 anos, a gente vai ficando parecido. O pastor Josué e a pastora Cris, às vezes eu olho e acho que eles são até irmãos. Eles foram ficando parecidos. E assim acontece. Agora, meus irmãos, para entender o significado pleno e as implicações desse voto de pertencimento, porque já não é você, nem sou eu, somos nós. Eu pertenço a ela, ela pertence a mim. É como diz a palavra: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não são duas pessoas, são uma pessoa só. Mas para entender esse significado, as implicações desse voto, eu queria que você considerasse uma frase. Eles vão postar essa frase aqui para você. O casamento, ela já chega, mas preste atenção aqui. O casamento é uma união completa, na qual todas as coisas que tínhamos antes e que conduzíamos individualmente, agora pertencem e são conduzidas em conjunto com o meu cônjuge, sem exceções. Vou sair da frente para você ler. Que tal a gente ler junto? Vamos lá? Prontos? O casamento é uma união completa, na qual todas as coisas que tínhamos antes e que conduzíamos individualmente, agora pertencem e são conduzidas em conjunto com o meu cônjuge, sem exceções. Saiu doído, saiu fraquinho. Vamos fazer isso irmão, faz bem para a alma. Será que a gente consegue projetar isso nos telões aqui laterais? Só o texto, a gente consegue fazer isso? Porque daí vai facilitar para os irmãos lerem. Enche o seu peito aí, enquanto você não está acreditando nisso, vai treinando, tá bom? Vamos lá, vamos juntos. 1, 2, 3, vamos lá. O casamento é uma união completa, na qual todas as coisas que tínhamos antes e que conduzíamos individualmente, agora pertencem e são conduzidas em conjunto com o meu cônjuge, e sem exceção. A sua rede social é a rede social do seu cônjuge. O seu dinheiro é o dinheiro do seu cônjuge. As mulheres digam amém. Perderam uma oportunidade incrível. Só as que disseram amém vão ter isso. Tudo. Não tem nada mais meu, é tudo nosso. Isso, meus irmãos, porque qualquer coisa no casamento que não seja entregue voluntariamente para o seu cônjuge, tudo que você não entregue para que ele também tome posse, tudo que for mantido fora da união, vai produzir aquilo que nós chamamos de zelo, um ciúme legítimo. Vai produzir isso. Se tornar uma só carne implica misturar tudo que pertencia a duas pessoas diferentes numa massa só, até que tudo possa ser conduzido em conjunto. Preste atenção nisso. Qualquer coisa que um dos cônjuges não esteja disposto a fundir no casamento, vai quebrar o princípio do pertencimento e vai violar o direito do outro cônjuge. Irmãos, escutem isso que eu vou dizer para vocês. O casamento é uma aliança. Por favor, olhem para mim aqui um instante.
o casamento é uma aliança, o casamento não é um contrato. Às vezes tem pessoas que chegam na igreja e elas falam assim, mas nós temos um contrato de união estável, serve? Não serve. Sabe por quê? Porque um contrato é feito baseado em desconfiança. Quando você faz um contrato com alguém, você vai alugar uma casa, você faz um contrato com ela, aí você vai escrever assim, precisa de um fiador. Por quê? Porque eu não confio que esse cara vai pagar. Se ele não pagar, vai ter um fiador. Aí você tem uma cláusula lá que diz assim, olha, precisa entregar o imóvel no estado que está sendo entregue. Então tem uma vistoria. Tem um preguinho na parede, tem um buraquinho aqui. E quem faz a vistoria do outro lado fala, não, põe aí, ó, põe aí que tem um buraco aqui, que depois eu não quero tapar esse buraco. Contrato é feito em cima de desconfiança. A aliança é feita em cima da verdade. A aliança é estabelecida em cima da verdade. É aquela história do fio no bigode. Você lembra das antigas? Então, a aliança está baseada na seguinte coisa. Olha, eu prometi. Meus irmãos, o dia que eu casei, que aquele pastor virou e falou assim, para isso eu empenho a minha honra. Eu não olhei e vi o pastor repetindo a mesma coisa para minha esposa, que ele repetiu. E eu não falei assim, estou feito. Porque agora ela empenhou a honra dela. Na verdade eu não pensei estou feito, eu pensei estou frito. Estou frito, empenhei a minha honra. Então, a aliança não depende do outro, depende de mim. Essa é a aliança que Deus fez conosco. Sabe o que Ele diz na sua palavra? Mesmo que você for infiel, eu vou permanecer fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo. Então já não se tratava, meus irmãos, de fazer o que a Eliane correspondesse. Se tratava de fazer aquilo que eu prometi. Porque se eu prometi, eu vou cumprir. Porque a aliança está baseada na verdade. É por isso que muitos casais não entendem. Eles se divorciam porque eles não entendem isso. Eles esquecem de ver o caráter de Deus. Quando você olha na Bíblia, no Velho Testamento, Deus é o esposo de Israel. Israel adultera com outros deuses, Israel se desvia, Israel se esquece de Deus, mas Deus continua fiel, porque Ele não pode negar a Ele mesmo, Ele não pode negar aquela promessa que Ele fez, que Ele disse, eu empenho a minha honra, não é por causa dela, é por causa de mim que eu estou cumprindo a aliança que eu fiz. Aí você chega no Novo Testamento, a igreja é a noiva de Cristo. E venhamos e convenhamos, uma noiva eventualmente prostituída, uma noiva eventualmente vendida, uma noiva que às vezes está ali só por simples forma religiosa, mas ele continua fiel. E sabe o que ele diz na palavra dele? Ele diz assim, eu vou entregar uma noiva, eu estou trabalhando na minha noiva, para entregá-la gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula, porque Ele não desiste da tua vida, não desiste de você. Levanta a tua mão direita comigo e diga assim, que faz bem para a tua saúde, diga, eu sou a noiva de Cristo. Quantos estão agradecidos porque Ele não se divorciou de você? Você deu direito. Eventualmente você fez coisas que era digno, mas Ele diz na sua palavra que Ele permanece fiel. Porque o que Ele fez conosco não foi um contrato, foi uma aliança baseada no sangue derramado, o sangue do Cordeiro. É isso que Ele fez. Irmãos, o casamento não é um acordo 50% de cada um. Ah, eu vou entrar com 50% e ela entra com 50%. Não, meus irmãos, o casamento é 100%. Eu entro com 100% de mim, ela entra com 100% dela. Por quê? Porque uma aliança não é dividir a responsabilidade no meio, é empenhar tudo que nós temos, tudo que nós somos, ou seja, 100%. Porque o casamento, ele é o reino do nosso. Não é o reino do meu, não é o reino do eu. O casamento é o reino do nosso. E talvez essa noite você se lembre do que essa palavra diz, assim se tornarão uma só carne.
E a pergunta que nós precisamos fazer é como então, que coisas eu posso fazer para potencializar esse versículo na minha vida? O que eu posso fazer para potencializar o voto do pertencimento? Que coisas eu posso fazer? Mateus capítulo 19, de 5 a 6 diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas são sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Posso ouvir um amém? O que Deus uniu, não separe o homem. Como então eu posso corresponder a essa união que Deus está promovendo? Em primeiro lugar, eu quero dizer algo para você. Se você quer que essa obra de Deus na sua vida seja vista, percebida, faça o seguinte: em primeiro lugar, faça para o seu cônjuge aquilo que você espera que seja feito a você. Tem uma história que eu sempre conto aqui, e eu não canso de contar porque eu acho que ela é digna de ser contada muitas vezes. Havia um casal que veio na nossa igreja numa quarta-feira, havia um culto especial naquela época, e esse casal veio numa quarta-feira na nossa igreja, mas eles já estavam realmente num processo de separação há muito tempo, e eles tinham combinado que iriam se separar no domingo. Eles falaram: olha, domingo é o nosso último dia, segunda-feira cada um para o seu lado. Acontece que eles vieram na quarta-feira num culto, e ambos entregaram a vida para Jesus. E então o marido pensou assim: já que eu vou me separar dessa mulher, esses próximos dias, quinta, sexta, sábado e domingo, eu vou tratar ela como uma princesa, porque pelo menos ela vai embora e não vai ter nada para falar de mim. E acontece que a mulher, ela também pensou exatamente a mesma coisa. Domingo ele vai embora, e eu não quero homem nenhum falando mal de mim depois, eu vou tratar ele como se ele fosse um rei. E aí começou. Quarta-feira, saíram daqui, na quinta-feira de manhã, café na cama. A esposa já, que deu nisso aqui? Mas tá, café na cama de graça, vai. Na hora do almoço, ela falou: puxa, a gente sempre come separado. Ela ligou para ele e falou: ó, saí um pouquinho mais cedo do trabalho, preparei uma comidinha especial, corre aqui em casa para a gente comer junto. E ele veio para comer a comida especial dele. Ele falou: essa mulher não pode me ganhar não. À noite ele falou: marquei um cineminha pra gente. Aí foram pro cinema. E no outro dia foi. Chegou domingo, último dia. Ela acordou e pensou: tá tão bom. Esse homem, Deus deve ter feito uma obra na vida dele na quarta-feira. E onde eu vou achar outro igual? Eu tô na minha, não vou falar nada. E ele pensou: que mulher carinhosa, que esposa maravilhosa. Eu que não sou louco de dispensar ela, vou ficar aqui. Se ela não for, eu não falo nada. Irmãos, isso tem quase 40 anos, esse casal está junto até hoje. Por quê? Porque é a obra de Deus. Quando, irmãos, Jesus falou isso. Ele falou isso lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 31, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. É a regra de ouro. Você quer ser bem tratado pela sua esposa, começa por você. Você quer ser amado, começa por você. Esposa, você quer um marido que te dá atenção, começa por você. Faça aquilo que você espera que façam por você. Essa perspectiva de Jesus é a perspectiva para ser aplicada no casamento. Se você fizer isso para o seu cônjuge, você vai ver o resultado. Faça para o seu cônjuge 100% daquilo que você espera que seja feito para você. A segunda coisa que eu quero te dizer: se você quer se tornar uma só carne, não tente mudar o passado ou a vida do outro, mas trabalhe em conjunto para mudar o futuro. Eu vejo casais que eles estão lutando porque um deles teve um filho quando era solteiro, depois se casaram, e às vezes eles estão brigando por causa daquele filho. Ah não, porque você não pode ir lá ver esse filho, você não pode dar atenção para esse filho, porque você está indo lá todo o tempo para esse filho. Aquela mulher lá vai fazer isso com você, e não sei o que, e esquece
que você foi escolhido, escolhida por aquela pessoa que está ao seu lado. Deixa o passado para trás. Esse filho precisa de um pai, esse filho precisa de uma mãe igual. Não pense que o passado vai destruir você. Construa um futuro, traz esse menino para dentro de casa, seja uma família para ele também, uma opção para ele, meus irmãos. A gente não deixa o passado destruir a gente constrói o futuro, porque essa é a obra de Deus na nossa vida. Deixa eu dizer isso para você, você não pode viver para tentar resolver o passado. Não tente o passado do seu cônjuge governar o seu presente. Não deixe o passado do seu cônjuge destruir o futuro de paz e esperança que Deus tem para você. Às vezes você tem um cônjuge que teve um passado macabro. Não é que a pessoa teve no mundo, o mundo teve nela. É aquela pessoa que foi horrível. Mas olha, eu como pastor de jovens, muitas vezes tinha menino aqui na igreja que se santificou, menino que ficou virgem, menino que falou, não, vou esperar a minha esposa, vou me santificar. Aí vem aqui uma menina que se converteu, mas já tinha tido trocentos relacionamentos. Aí eles começam a namorar, aí o menino vem falar, pastor, eu descobri que ela já teve trocentos relacionamentos. Eu falei, filho, se considera um bem-aventurado. E ele me olhava assim, eu falava, porque Deus escolheu você para ser um Boaz, para ser um resgatador. Essa moça, ela conheceu a Cristo, antes ela não conhecia, agora ela é uma mulher de Deus, ela é uma menina que anda com Deus. Deus escolheu você e te deu o privilégio de ser o resgatador dela. Se não tivesse um Boaz para resgatar a Ruth, ela jamais teria estado na linhagem de Jesus. Receba essa menina com amor, com carinho, e se considere um privilegiado. Esses homens não deixaram o passado destruir hoje. Alguns deles estão aqui com famílias maravilhosas. Vocês duvidariam se eu contasse do passado de um deles. Cuidado, eu sei podre de muita gente. Mas eu sou um pastor fiel, sou um pastor fiel, sou um pastor fiel, sou um pastor fiel. Sou um pastor fiel. Isso é sigilo pastoral. Deus dá esse privilégio para a gente. Aí é muito bonito porque a gente vê a restauração, a transformação. A maioria de vocês duvidariam, mas Deus faz essa obra. Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos projetar um futuro melhor. E é isso que essas famílias fizeram. Você pode projetar um futuro melhor para a tua família, para o teu casamento, saiba disso. Nós podemos aplicar os votos que nós estamos aprendendo aqui, meus irmãos, no nosso casamento, para projetar uma nova perspectiva, um novo futuro. Em terceiro lugar, se você quer se tornar uma só carne, desenvolva uma liderança piedosa e uma submissão mútua. Às vezes as mulheres vêm para a igreja e elas ficam ouvindo, olha, você tem que ser submissa ao seu marido. Isso é uma realidade bíblica. Mas às vezes os maridos se esquecem de Efésios capítulo 5, versículo 21, que a Bíblia diz, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Assim como o marido precisa se sujeitar, a esposa precisa se sujeitar ao marido, o marido também precisa se sujeitar à esposa. A Bíblia diz, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Agora é muito importante que a gente entenda os papéis e as posições que Deus nos deu. Deus chamou o homem para ser autoridade. E a gente deveria se conformar com isso e achar isso muito bom. Porque é propósito de Deus. Deus não é... Deixa eu dar uma respirada aqui. Você vai concordar comigo? Eu já perguntei isso outro dia. Quantos aqui acreditam que Deus é mais inteligente que você? Por algum motivo Deus decidiu que o homem seria autoridade. Nós estávamos tendo uma conversa ontem em casa, porque era o aniversário da minha esposa, e aí a minha filha fez uma videochamada, aí a Eliane virou para ela e falou, filha, você cortou o cabelo curtinho? Ela falou assim, sim, cortei, eu gostei assim. A Eliane, mas e aquele cabelo todo que você fez? Ela estava numa conversa, e eu perguntei, mas o seu marido gostou? E aí a Luísa virou para mim e falou assim, por quê? Por que ele tem que gostar? Eu falei, porque a Bíblia diz? Ela falou,
Eu nunca li isso na Bíblia. Eu falei, calma aí que eu vou te mostrar o versículo. Eu falei, olha, aqui a Bíblia diz que o corpo da mulher não pertence à mulher, mas pertence ao homem. Aí ela falou, mas isso não parece meio machista? Eu falei, meio machista se parasse aqui, mas continua, que o corpo do homem não pertence ao homem, mas pertence à mulher. Então o marido tem que gostar. Por exemplo, eu gosto muito de barba, mas aí minha esposa virou para mim e falou, barba ou sexo? É para ela, né? Foi difícil a escolha, né? Vocês perceberam, né? A escolha foi uma decisão muito difícil. Mas a minha filha falou, não, ele amou, meu marido amou. Eu falei, ué, é isso, está ótimo. Se o marido amou o cabelo curto, se o marido quer com o cabelo, sei lá, está tudo bem. Porque é um para o outro, a gente decidiu agradar um ao outro, viver um para o outro. E não tem nada errado nisso, é bíblico. Na verdade, quando a Bíblia fala que a mulher precisa se submeter ao marido, tem a ver, meus irmãos, com visão. Tem a ver com visão, porque a palavra submissão é uma submissão. Você entra dentro da missão do seu marido. E aqui nós precisamos entender algo muito importante. Homens, Deus deu a você autoridade. Mas muitas vezes o que os homens fazem é transformam a autoridade em autoritarismo. E são coisas totalmente diferentes. Deus te deu autoridade, autoridade é serviço. A Bíblia diz que o maior no reino é aquele que serve a todos. A Bíblia diz que no mundo eles governam, eles oprimem, eles mandam, mas no reino de Deus o maior é aquele que serve todo mundo. Então Deus nos dá autoridade e a autoridade para nós é servir mais. Agora para as mulheres, Deus deu influência. É por isso que, irmãos, eu sou muito inteligente, eu não faço nada na minha casa sem perguntar à minha esposa. Eu não faço nada na minha casa, porque eu tenho autoridade, mas eu não sou autoritário. Eu tenho autoridade, mas eu sei que Deus deu uma porção à mulher, deu uma influência a ela. É por isso que ela já me livrou de 1000 coisas. Eu me lembro que lá, há vários anos atrás, quando eu era o pastor dos jovens, um dia eu me aborreci com o pastor Miguel. Posso falar agora que se ele está vivo eu me matava. Me aborreci com o pastor Miguel. E aí virei para ele e falei, vamos voltar para a nossa cidade. Seu pai tem um terreno lá, eu vou vender água e gás. Eu vou montar uma empresa de vender água e gás. Ele falou, larga de ser bobo. Larga de ser bobo, você tem um chamado, Deus chamou a gente, nós não vamos arredar o pé daqui. Aí eu saio dali dizendo assim, é isso mesmo, olha, pensei bem, não vou não. Pensei bem, não vou não. Fomos para o Uruguai um dia, eu não sabia o que fazer com a igreja. Alguém me perguntou, o que você vai fazer para começar uma igreja? Eu falei, não sei, nunca comecei uma. Mas um dia eu virei para ela e falei, já sei, a gente já montou o apartamento, já montou a casa, vou para a rua pregar o evangelho na rua. Ela falou, larga de ser bobo. Essa frase é crente lá em casa. Larga de ser bobo, você nem espanhol tem para isso. As mulheres são sábias ou não são sábias? E aí, eu falei, então o que nós vamos fazer? Ela falou, vamos fazer uma célula. Eu falei, mas com quem? Ela falou, a gente só conhece uma pessoa, chama essa uma. E hoje você vai lá, nós temos uma igreja de quase 300 pessoas lá, por causa de uma voz de sabedoria. Maridos, não comprem coisas sem perguntar às suas mulheres, não se metam em negócios sem perguntar às suas mulheres, não façam coisas sem perguntar às suas mulheres. Deus deu a elas sabedoria. Agora prestem atenção nisso. Quando o marido se omite da sua autoridade, quando aquele que deveria liderar a casa, aquele que deveria ir adiante, aquele que deveria ser o líder espiritual da casa, aquele que deveria ouvir Deus, se omite, a mulher tem que dar um passo para frente. Sabe qual é o problema? É que a autoridade que você recebeu vai para trás. O problema é que não é a influência que vem para frente, aí vem para frente manipulação.
Porque quando a mulher está numa posição errada, ao invés de exercer influência, ela se torna manipuladora. E aí nós temos exemplo na Bíblia, nós vamos ter Acabe e Jezabel. Porque para toda mulher manipuladora tem um homem banana. É verdade. Eu dou glória a Deus que aqui não tem homem banana. Glória a Deus. Glória a Deus. Dou glória a Deus por isso. Então nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos, esposa, quando o seu marido está indo para frente, quando o seu marido está liderando, apoia, abençoa, porque isso vira proteção para a tua vida. Marido, quando consulte a tua esposa, converse com ela, porque para que ela não tenha que usar métodos desnecessários para conquistar alguma coisa. À medida que vocês exercem os papéis que Deus deu a vocês em conjunto, o casamento de vocês vai se tornando uma grande bênção, algo maravilhoso. Esse sentimento de pertencimento vai crescendo dentro da gente. Esse sentimento de pertencimento vai nos liberando para coisas maiores. Eu posso declarar isso para você: Deus está trabalhando para nos unir. Vocês ouviram, vocês lembram o que diz Amós capítulo 3, versículo 3? Como andarão juntos se não estiverem de acordo? Quando a Bíblia fala de submissão, ela está falando o seguinte: olha, dentro desse casamento tem um homem que tem uma visão, dentro desse casamento tem um homem que tem uma missão, e tem uma mulher que está apoiando esse homem na visão e na missão dele, e eles transformaram essa missão em uma só. Aí vocês veem aqui a minha esposa subindo aqui dizendo: olha, minha maior alegria é servir vocês, é estar com vocês. Vocês viram as fotos ali, né? Alguns me acharam lá. A minha esposa, ela me comprou na planta. Sou de muita obra aqui. Mas eu lembro que quando a gente foi namorar, para mim era assim: meu Deus, eu não acredito que essa guria aceitou me namorar. Mas existia uma coisa dentro de mim que era mais forte do que ela, que era o chamado de Deus na minha vida. E eu me lembro que nós sentamos, o primeiro dia que nós sentamos para namorar, eu virei para a Eliane e falei assim: ó, eu tenho um chamado de Deus, um dia eu vou ser um pastor, e se você não tem esse chamado, a gente não vai nem começar. E ela então disse: não, eu também tenho esse chamado. E Deus desenvolveu esse chamado ao longo dos anos. Quando o seu casamento ele não está baseado na necessidade do outro te fazer feliz, mas quando vocês dois têm um propósito e uma missão na vida de vocês, fica tudo muito fácil. Porque vocês não estão trabalhando para satisfação pessoal, vocês estão trabalhando para propósitos maiores. E é aí que Deus quer colocar vocês. Como diz a Bíblia, andarão juntos porque estão de acordo. Andarão juntos porque têm a mesma visão, andarão juntos porque têm a mesma missão, e é por isso que a gente pode se submeter, pode estar debaixo de uma mesma missão, viver a submissão um ao outro, entendendo o papel de cada um. Por isso deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quantos estão a fim disso? Fica de pé comigo, eu quero orar com você. Que tal a gente gastar alguns segundos para fazer o nosso voto de novo? Seu casamento vai ser tão bom quanto vocês dois decidirem que será, sabia disso? Alô? Seu casamento vai ser tão bom quanto vocês dois decidirem que será. O casamento não é sobre ser legal um para o outro. O casamento é sobre perdoar, trabalhar, amar até o fim. Sobre perseverar nessa relação. O casamento é sobre entender que eu já não sou mais meu,
ela já não é mais dela, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Prontos? Vocês me ajudam projetando, por favor, o voto lá? Prometo que o nosso casamento sempre será sobre nós e nunca sobre mim. Estamos prontos para isso? Então, esses votos são meio diferentes, porque os votos que a gente faz no casamento, a gente faz olhando no olho da nossa esposa e do nosso esposo. Esse voto aqui não é para você olhar para ela, porque tem muita coisa que você prometeu para ela que você não cumpriu. Tem muita coisa que ela prometeu para você que você não cumpriu. Esse voto é para você prometer para Deus. Eu tenho um pastor amigo, é uma história triste, mas é uma história muito linda de casamento. Que a esposa dele se enfermou com uma doença muito séria, aquela doença ela, e ela estava ficando paralítica, e chegaria o ponto que o pulmão dela ia parar de funcionar. Então ela chamou o seu marido e falou assim: olha, quero que você me prometa que quando o meu pulmão não funcionar mais, você não vai me colocar numa máquina. Ele falou: eu não posso prometer uma coisa dessa para você. Ela falou: me prometa. Ele falou: não posso, me prometa. Aí ele prometeu: eu prometo. Ela falou: ótimo, agora vai lá e fala isso para Deus. Porque ela sabia que ele não cumpriria, mas com Deus seria outra coisa. Esse voto é para a gente fazer para Deus. Fique tranquilo, não aconteceu nada disso com ela, tá? Fique tranquilo, mas Deus cuidou dela. Mas o que eu quero é que você tenha essa consciência, que se você promete para Deus, Ele também promete que vai te ajudar. Ele diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Alguém perguntou para a esposa do Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos: alguma vez você pensou em divórcio? Ela falou: nunca. Em assassinato, muitas vezes. E a gente sabe que o casamento é assim, mas quando você conhece, você precisa de graça no teu casamento, precisa de graça. Então, vamos lá, vamos, levanta um pouquinho para mim o telão, mais um pouquinho aqui para tirar da minha cabeça, para facilitar você. Estão prontos? Então eu quero que você olhe para o Senhor agora e você diga: 1, 2, 3 e prometo que o nosso casamento será sobre nós e nunca sobre mim. De novo, porque eu errei. Agora vamos, vocês fizeram bem, mas eu fiz ruim. 1, 2, 3 e prometo que o nosso casamento sempre será sobre nós e nunca sobre mim. Feche seus olhos onde você está, abra suas mãos. Se você está de mão com o seu cônjuge, pode ficar, não é nenhum problema. Transforme isso numa oração hoje, peça a graça do Senhor. Peça a graça de Deus sobre a tua casa, a tua família. Talvez você está hoje à noite aqui, sozinho, sozinha, seu cônjuge te deixou. Talvez você está aqui, o seu casamento não triunfou, não foi para frente. E eu quero que você saiba que essas palavras não são para acusar você. Ao contrário, é para mostrar um padrão perfeito, um padrão maior, um padrão sobrenatural. E que você agora pode contar com a graça de Deus, com a bondade dEle, com a misericórdia e com o perdão dEle. Ore pelo teu casamento, ore por tua vida, ore por tua família, ore pelos teus filhos. Gasta um pouquinho de tempo. É Ele, aquele que começou uma boa obra e é fiel para completar. Aquele que é fiel nas dificuldades, aquele que é fiel nos momentos bons. Como nós dizemos hoje já, nosso Deus é Deus dos vales, Deus dos montes. Ele está preparando um caminho para você, para a tua casa, para a tua família. Ele está te ensinando, Ele está cuidando de você, Ele está te abençoando. Aleluia, faça essa oração. Vai orando, vai orando, vai orando.